Alô, galera. Que merda. Alô, galera. Tá muito quente. Solta essa vinheta que ninguém merece isso. Se você não viu ainda, eu não sei o que te dizer. Vai logo assistir a primeira temporada de Punisher. É disso que a gente veio falar hoje, estamos muito empolgados. Exatamente. Punisher é, pra mim, de longe, a melhor série da Netflix da Marvel. Da Marvel, deixa eu pensar se me pegou. Mas com certeza da franquia Defensores, não há sombra de dúvidas de que é a melhor série. Inclusive, primeira dica, se você não assistiu nada de Defensores ainda, deixa Justiceiro por último, porque é outra pegada. Talvez se você assistir Justiceiro primeiro, você vai se decepcionar um pouco com as outras temporadas. Vai achar o resto um pouquinho Sessão da Tarde. Ele é muito melhor. Ele tem uma pegada mais sombria, mais forte, mais adulta e bem mais violento, na verdade, do que qualquer outra série que a gente tenha visto nos últimos tempos no aí. Netflix especialmente, né? Exatamente. Mas vamos lá. Punisher é um personagem que todo mundo já conhece dos quadrinhos. Ele teve 3 filmes que não renderam muito bem. Um foi no começo dos anos 90, com o Dolph Lundgren. Foi horrível, foi horroroso. Aí depois nós tivemos um no final dos anos 90, que é com o John Travolta sendo o vilão. Esse já foi um pouquinho melhor. E teve um outro terceiro que eu realmente não lembro quem é. Foi tão ruim que eu não lembro nem quem foi, mas também não compensa lembrar. E os dois não refletiram nem de perto o que esse Punisher refletiu, né? A característica, a personalidade desse Punisher realmente foi bem apresentado nessa série da Netflix. E aí, esse personagem que a gente viu agora na primeira temporada, ele apareceu inicialmente na segunda temporada de Demolidor. Então, se você quiser assistir Punisher, é bom assistir Demolidor antes pra entender o contexto da história. E sem contar Por outro lado, elas são desconexas, né? A linha temporal é depois da segunda temporada de Demolidor. É bacana assistir pra poder pegar esse contexto, mas elas são desconexas. E, na minha opinião, o Punisher já no Demolidor, na segunda temporada do Demolidor, ele rouba a cena completamente. Mata pau. É um ótimo personagem. Exatamente. A gente também tende a ter uma paixãozinha pelos anti-heróis, né? Então, a gente não podemos a falar gente muito. curte o cara que não fica seguindo muita lei, muito bonzinho. A série estreou no dia 17 de novembro, a gente não sabe como é que você não assistiu ainda. Se já assistiu, por favor, vem comentar aqui com a gente, discutir sobre o que vocês acharam. E pra quem já assistiu os outros filmes da franquia Defensores, vocês vão ver que aquela linha de crossovers, ela também acontece no Justiceiro. A gente encontra a Karen Page, que é especialmente do Demolidor. Que é praticamente uma protagonista do Demolidor. E ela vira também quase que uma protagonista no Justiceiro. O delegado Maloney, ele aparece no final não, em alguns episódios mais finais da segunda temporada do Demolidor, ele também aparece no Justiceiro e tem uma participação que nem todo mundo vai notar, eu acho. Tem um bandido, né, que aparece, na verdade, em todas as séries da Marvel, da Netflix, que é o Turk Barrett, que também é um personagem dos quadrinhos. Então ele faz sempre uma pontinha, assim, um elo de ligação entre o personagem principal e o antagonista da série. Então, em todos os filmes, esse Turk Barrett está aparecendo. Uns mais, como no Luke Cage, ele aparece bem mais, mas nesse aí ele faz uma pontinha e fica bem legal. Se você gosta de crossovers, fica ligado, porque você vai ter que prestar atenção para lembrar que ele existe lá. Nos 3 episódios de Punisher, eu fui um pouco preocupada, porque todos os outros de Defensores, eles eram um pouquinho mais parados. A história, às vezes, perdia um pouquinho do contexto, eles, né, não tinham aquela linha de construção de roteiro bem feita. E aí vem Punisher, que a gente esperava trazer aquela história que a gente já conhece dos quadrinhos, né? De ele vingar a família e ir atrás das pessoas que estavam envolvidas diretamente no assassinato da família dele. A primeira temporada traz também esse lado do Punisher, mas traz um outro contexto que foi muito legal, né? Além de tudo, o seriado em si, ele traz até algumas polêmicas, algumas partes, algumas discussões até políticas sobre desarmamento. Então é um personagem, além de ser complexo, a história vira uma história complexa e bem construída, bem alinhadinha, não tem, assim, óbvio que, como toda história de herói, a gente encontra um furinho ou outro, a gente encontra uma forçaçãozinha aqui, uma ali, mas é uma história que te prende.
uma história bem construída, uma história que te entrega realmente o que é o personagem. É uma série mais violenta. Pra quem gosta de filmes e séries de guerra, é um prato cheio. Ele fala muito também, além dessa discussão sobre o desarmamento nos Estados Unidos, bem nesse momento, né, em que Sobre está os em veteranos. voga. Fala sobre os veteranos de guerra, sobre as pessoas que voltam do Afeganistão e não conseguem mais se inserir naquele meio social comum, que é uma outra discussão muito bem feita pela série. Ele traz toda uma história de conspiração muito legal, que pra mim foi inesperada e que se amarra de uma maneira bacana pra que essa série seja construída e vá pra tem um gancho bacana pra uma segunda temporada também. Além de tudo, eu acho que tanto a série do Punisher, da Netflix, como Logan, trouxeram um novo conceito que a Marvel quer colocar, que é tirar um pouquinho de lado o Sessão da Tarde, como é os Avengers, como é Thor, aquela galera, né, do outro lado ali da Marvel, para um negócio mais sério, mais denso, mais violento. Então você vê, tô citando o Logan, porque para mim foi um paralelo bem interessante. O Logan, pela primeira vez, se enfia a garra em alguém e sai sangue, né? Então no caso do Punisher, não tem muita frescurinha de matar com Kung Fu, com não sei o que, então é bala na cabeça, é morte nua e crua. Ele é um combatente, né? Ele é um combatente. E a série traz ele como um combatente, isso é muito legal, a construção dos personagens é bem feitinha. O que você acha que a série acertou mais, assim? A realidade nua e crua, assim, As cenas de luta são bem realísticas, as cenas de luta, a história é bem possível, né? Tudo é bem plausível, né? Óbvio que tem uma coisa ou outra, uma fuga ou outra, um tiroteio ou outro que você vê, afinal, opa, isso aí não dá pra acontecer, né? Mas a gente releva porque Licença poética. E o peso da balança normalmente do seriado, a gente começa, quando ele te cativa por algumas coisas, você até deixa de relevar. Quando é alguma coisa que fica aquela merda que você espera pra acabar porque você não aguenta mais, então você começa a focar mais nas críticas do seriado do que propriamente na parte boa dele. Então, nesse caso, teve tanta coisa legal, tanta coisa que te atraiu pro lado do personagem, né? Inclusive, teve até uma história que o próprio ator contou que ele foi numa loja de quadrinhos para estudar sobre o personagem, e o dono da loja de quadrinhos era um fã de Punisher, olhou para ele assim e falou: "Você vai fazer Punisher? Ok, então joga fora esse aqui, lê esse aqui, pega esse aqui e não faça merda." Ele não fez. Não, deu não tudo fez. certo. Muito bom ator, muito bom ator. É verdade. Quais que vocês acham que foi os pontos mais fracos, assim? Todas as séries de Defensores, elas tiveram muitas críticas com relação à construção de roteiro, com relação à coreografia de luta, com relação até aos personagens e aos superpoderes, que no caso do Punisher eles já se livraram disso, porque ele não tem. Com relação a Justiceiro, o que você acha que de repente poderia ter sido diferente e eles falharam? Olha, um ou outro diálogo, por exemplo, na parte daquele veterano de guerra, o loirinho lá, que ele tem aquele conflito interno dele, aquilo lá podia dar uma diminuidinha, né? Mas como eles precisam de um... Mesmo aquilo, ele teve um... Não, ele teve um porquê. Assim, né? Ele construiu um personagem. Ok, mas teve alguns diálogos desses que ficou um pouquinho arrastado desse personagem. E algumas coisas assim, o Punisher, ele toma tiro pra caramba, né? Então, da mesma maneira que o Demolidor toma porrada pra caramba, o Punisher toma tiro. O problema é que tiro mata um pouco, eu acho. Então toda hora ele toma tiro e tamo ali. Mas a gente deixa... Eu relevei pelo menos, porque eu achei que fazia até parte do poder dele. Algumas pessoas falaram um pouco de, porque eu nunca vi o Punisher jogando playing by the book, assim, jogando dentro das regras. Eu não concordo que ele tenha jogado dentro das regras. Ele fez o que ele costuma fazer, sim, sem muitos detalhes do que é pra quem não viu. Fez o que ele costuma fazer e ele jogou dentro das regras quando ele precisava jogar
por conta de uma história que ele abraçou ali, né? Ele se propôs a ajudar uma pessoa porque ele se viu na mesma situação de tentar proteger a família e ele entendeu que se ele não fizesse algumas coisas do jeito certo, essa pessoa perderia a família dele e é isso. Não foi, porque agora ele quer colocar as pessoas na cadeia. Muito pelo contrário, eu acho que ele viveu à margem da lei o tempo inteiro, né? Então, tudo que ele fazia, ele tinha que ir contra o inimigo dele e se proteger da lei, né? Pra não prenderem ele. A segunda temporada já foi confirmada. A gente não sabe ainda pra quando, mas vai rolar. Quais que vocês acham que é a expectativa, assim? Como que tá esse... Eu quero ver como é que vai ser esse confronto dele com o... vilão da segunda temporada. Que era o amigo dele, que futuramente vai chamar, o nome dele é Retalho, né? Nos quadrinhos aparece bem ele. Um pouco diferente a história nos quadrinhos, mas é o antagonista principal do Punisher, é o Retalho. Então vai ter esse embate dele, acho que praticamente a temporada inteira. A gente vai ver a construção do personagem Retalho. Ele demora, né? Nessa primeira temporada ele demora pra descobrir quem são as pessoas que estão do lado dele, quem são as pessoas que não estão. E aí na segunda temporada ele já vai ter uma visão um pouco mais clara de onde ele tá pisando, de quem são as pessoas que ele realmente pode Sem contar confiar. que a segunda temporada ele já vai ter ajuda, já são amigos do Liederman, né? Que é aquele hacker. E ele não vai ser mais um marginal. Ele não é mais procurado pela polícia. Putz, acho que eu dei spoiler. Bom, paciência. O jeito dele agir pode ser um pouco diferente do que é nessa primeira temporada. Mas seguindo essa linha, eu acho que vai ser ótimo também. Se eles mantiverem uma história bem feitinha e dentro do que é a ideia, isso também não é muito difícil, porque tem toda uma história pré-construída ali pra essa segunda temporada rodar. Tem tudo pra ser uma outra série de sucesso. Eu também acho. Eu confio bastante nessa segunda temporada. Os atores são bem legais, bem escolhidos. Eles construíram bem o personagem, incorporaram bem. E a série entregou realmente o que o Punisher é, né? Então, eu acho que, na minha opinião, de longe, a melhor série Marvel ali da Netflix. Final, gente, não desistam de Punisher por causa das outras séries, por favor. Vale muito a pena. Principalmente se você vê Punho de Ferro. Okay? Não desiste de Punisher. E é isso, na verdade, nem assiste Punho de Ferro também. Não tem necessidade nenhuma. Tchau, pessoal. Tchau.